Kaká, que está aqui com a gente, mas assumindo aqui, o Vandic, olhando, né, para mais uma alta histórica aqui do nosso Ibovespa, a gente batendo 135.304. Inclusive, essa é a máxima do dia. 135.304 pontos, a gente segue com a máxima histórica, e enquanto o dólar segue em queda, mais de 1% de queda, 5,42, 5,4275. E os DIs, uma queda de 0,7% na média, com os DIs intermediários ali batendo praticamente as máximas, as mínimas do dia. Vamos continuar aqui, daqui a pouco a gente conserta o microfone da Isa, só para eu perguntar para o Vandic Silveira. Ô Vandic, olhando essas máximas históricas aqui, né, parece que a gente está vendo os investidores de olho, né, os investidores monitorando esse momento e tentando capturar aquilo que a gente falava, né, uma alta de juros podendo beneficiar as empresas, podendo beneficiar um fluxo, trazendo o estrangeiro de volta aqui para o Brasil. Talvez a gente repita essa notícia aqui ao longo dos próximos dias também, de máximas atrás de máximas. Felipe, existem certas coisas em economia que são aqueles subtítulos que a gente não leu quando estava na escola ou deveria ter lido, né? Quando a gente deixa aquelas citações que são eventos raros na economia, e a gente está assistindo um desses. O que acontece, existe uma iminência, uma probabilidade muito elevada de um corte de 0,25 na taxa de juros dos Estados Unidos na próxima reunião de setembro. Isso vai fazer com que o diferencial de juros traga esse capital, esse fluxo de capital para o Brasil. Mais de 50% do fluxo do Bovespa vem de capital estrangeiro. Então, o que vai acontecer? Esse dinheiro vem buscar renda fixa no Brasil, só que existe aquele negócio da pimenta, né? Que a gente coloca uma pimenta no acarajé, que o Brasil é acarajé apimentado. Então, o que acontece? Obviamente, a maior parte desse fluxo não vai para a renda variável. Mas como a renda variável está barata no Brasil, e está barata por uma série de situações, principalmente risco país, a defasagem do real perante, que a gente teve uma grande desvalorização do real ultimamente, tudo isso faz com que a renda variável no Brasil esteja barata. Mas a gente tem que olhar o seguinte, a gente não tem um grande número de crescimento de top line no Brasil, né? A gente não tem uma reviravolta na economia real. Nós não estamos assistindo uma pujança nessa economia real, que indicaria esses números. O que acontece é que esse dinheiro vem para o Brasil buscar renda fixa, diferencial de dólar, vai ter um carry trade aí, e o que acontece? Sobra um pouco desse dinheiro para compor com aquela pimenta no acarajé dos portfólios gringos. E é isso que a gente está assistindo. E como é um mercado pequeno e ele tem poucos participantes, quando esse fluxo estrangeiro entra, ele realmente empurra o índice para cima. A minha preocupação é que esse dinheiro é o famoso hot money, né? Da mesma velocidade que ele entra e oferece ganhos extraordinários, ele sai e oferece perdas mais extraordinárias ainda. Eu vou repetir aqui e vou botar um pouco de água no chope. Eu não vejo nada para justificar altas históricas no Brasil, além do fato da gente estar flertando com corte de juros nos Estados Unidos, aumento de taxa de juros no Brasil, dinheiro vem aqui buscar essa pimenta e um pedaço desse fluxo vai para a renda variável. É só isso. Não tem outro argumento. Ô Vandic, nesses 2 minutos que me resta, nessa água do chope aí, eu me lembro o primeiro semestre, onde no último semestre do ano passado, o investidor veio, deu aquele rally, a gente comemorou, inclusive, a máxima histórica lá no fim de dezembro, chegou janeiro, fevereiro, março, o cenário não foi tão atrativo assim. Talvez a gente veja isso, e aí a pergunta é, né, tem prazo para isso acontecer, ou o investidor estrangeiro faz uma festa de alguns meses e depois vai embora? A gente pode ter o segundo semestre bom, pelo menos?
Acredito que a gente deva ter um bom segundo semestre, mas isso não deve ser duradouro, né? A gente não vê as empresas, ou a maioria das empresas, existem, obviamente, aqueles pontos fora da curva. Mas a gente não vê uma reviravolta em produtividade. A gente não vê uma reviravolta em top line. A gente vê, né, lucros, por exemplo, de bancos indo muito bem. Obviamente que isso tem a ver com taxa de juros, isso tem a ver com operações estruturadas, né, uma série de atividades que tomam, né, vantagem desse diferencial de juros. É daí que vem o dinheiro. Obviamente, não é através de M&A e atividades que estão focadas no setor produtivo. No entanto, a gente deve lembrar o seguinte, o problema não é do banco, do banqueiro. O problema é que nós temos um governo que é o maior tomador de crédito privado do país. Mais de 70% do crédito privado vai para o governo. Ele empurra para fora do mercado todo mundo que está na fila do pão, né? Todo mundo está na fila do pão, e eu, como sendo pessoa física, lá atrás da fila do pão, eu fico sem crédito. Ou tenho que pagar, né, aquele dinheiro que sai pelo nariz. E fica aquela coisa. Por quê? Porque o governo toma muito, tem pagado e vai pagar mais ainda brevemente. E isso tem que acontecer por quê? Porque o governo tem uma dívida que se avoluma a cada dia, tem uma relação de dívida PIB que vem aumentando a cada dia a passos largos. O déficit nominal do governo já bate 10% e o primário chega a quase 2,5% do PIB. Então, o que acontece? Vamos operar com o governo. É a operação mais fácil do mundo. Ninguém precisa estudar para fazer essa operação. Eu acho que é até engraçado, como economista, e quando trabalhava no mercado financeiro e via o Brasil, eu falava, pô, mas tem um PhD para fazer isso? Tem coisa muito mais sexy para fazer, para usar toda aquela parafernália que a gente aprendeu na escola, e a gente opera o Brasil assim. Empresta dinheiro para o governo, né? NTNB, é isso aí. Então, o Brasil faz com que o bom banqueiro, o bom economista, o bom financista, né, fique preguiçoso. Porque é muito fácil ganhar dinheiro no mercado financeiro brasileiro, né? Então, vamos ter um aumento de taxa de juros, olha, de novo. Eu mesmo não estou usando quase nada do meu portfólio para investir em empresa. Aliás, a empresa precisa me seduzir muito, né? Agora, imagina o que vai acontecer com as startups. A minha preocupação é toda a cadeia de empresas que existe no Brasil. Nós vamos ter uma mortandade gigantesca de startup com 12. Eu trabalho numa startup, é o Maitá Digital, nós temos um fundo com a gente. Agora, quando tem taxa de juro em 2 dígitos, o cara olha 20 vezes por startup e ainda não concede nada. A gente tem que prestar muita atenção no que a gente está fazendo, matando o empreendedorismo no Brasil. E quem está matando o empreendedorismo brasileiro não é o banqueiro, ou o VC, ou o fundo de private equity. Quem está matando é o governo, que é o tomador de crédito e expulsa, faz um movimento de crowding out para todo mundo que está na fila do pão. Principalmente o setor empreendedor da economia brasileira. É por isso que não tem explosão de crescimento de PIB e produtividade no Brasil. Muito bom, Vandick. Como você falou, faz o simples, né? Joga o simples, toca fácil, não faz jogada muito difícil, que senão você erra o passe. São 11 horas e 33 minutos.